palavra de Deus. Hoje eu quero pedir que os irmãos abram a sua Bíblia. Livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Capítulo 3 de Provérbios. Vamos ler o verso 9 e o verso 10, que diz assim a palavra do Senhor: Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Meus irmãos, nós estamos numa sequência de estudos da palavra, aprendendo um pouquinho sobre oferta, e nós vimos anteriormente sobre a maior oferta, os níveis de oferta segundo a visão do salmista Davi, e paramos bem no texto onde Davi diz: quem voluntariamente, de bom grado, com o coração aberto, alegre, feliz e disposto, pode contribuir para a construção da casa do Senhor. Quando Davi fala isso, irmãos, há por trás da fala de Davi, do pedido de Davi para o povo, Davi já havia contribuído da sua própria fazenda. Davi já tinha dado das suas rendas. Mas ele também é orientado por Deus para envolver o povo. E quando ele envolve o povo, ele estava chamando aquela geração para um dos momentos mais significativos na história de Israel, que era a aproximação do período em que seria construído o templo do Senhor para substituir a tenda. Eu não sei se os irmãos sabem, mas desde quando eles saíram com o Egito, Deus estabeleceu o tabernáculo para eles. E da mesma maneira que o tabernáculo foi construído, só que de forma mais luxuosa, mais esplêndida, seria também construído o templo do Senhor. Então, o que tinha no tabernáculo, eles deveriam construir o templo e pegar o que estava no tabernáculo e levar para o templo. Só que antes da chegada de Davi, e antes que Deus colocasse no coração de Davi para conclamar o povo para ofertarem ao Senhor de bom grado, Deus lá atrás já havia chamado um homem para libertar o povo de Israel, e esse homem, segundo a palavra de Deus, ele recebeu do Senhor, irmãos, a incumbência de construir o tabernáculo, mas a promessa de que um dia Deus levantaria alguém para construir um templo ao Senhor. O próprio Deus falou: Moisés, vai chegar um tempo que eu vou escolher um lugar, e nesse lugar eu estabelecerei o meu nome. Eu vou colocar naquele lugar o meu nome. Todo mundo sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Então Deus não construiu ou não pediu para que os homens construíssem o templo para ele habitar ali. Ele ordenou para construir o templo, irmãos, para colocar o nome dele ali. Foi por isso
que quando Salomão, na construção e na inauguração do templo, foi orar ao Senhor, ele disse assim: Deus, ouve a oração deste lugar. Prestou sacrifício ao Senhor. E Deus respondeu a oração de Salomão, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, se o povo que estiver vindo aqui me adorar, estiver vindo para me adorar no meu nome, pelo meu nome, ou seja, os irmãos sabem que nome é o que nos identifica. Uma das primeiras características para você identificar uma pessoa no meio do povo é chamar ela pelo... Se eu tiver mais uma pessoa com aquele nome, aí você busca o sobrenome. E se tiver com o sobrenome, você busca pela idade. E aí você vai distinguindo, né? Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que só Deus tem um nome. E o único nome que é atribuído a Ele próprio. Os judeus chamam de Yahvé. Um tempo que esse nome se tornou impronunciável. E aí aparece o tetragrama, que é o nome impronunciável de Deus, que nenhuma divindade na terra tem. Esse nome poderoso, esse nome glorioso, é o nome que Deus vai colocar lá no templo, que ele havia falado para Moisés. E quando Davi vem, Davi arrecada as ofertas, mostrando, irmãos, que os homens passam, a liderança é trocada, mas a obra de Deus continua. Nós somos passageiros aqui, mas a obra do Senhor permanece. E Davi sabia disso, porque Deus já havia falado para ele que ele não iria construir o templo. Deus falou: Moisés, eu vou escolher um lugar e ali eu vou colocar o meu nome. Chegou para Davi e falou: Davi, o lugar é Jerusalém. E Davi diz: eu vou construir. Deus diz: não, você não vai construir. O seu sucessor irá construir. Você não vai construir. E Davi, então, sabendo que não ia construir, o que ele faz? Ele arrecada as ofertas. E nós vimos a importância de ofertar ao Senhor também com a nossa renda. E por isso que nós lemos Provérbio, capítulo de número 3, onde a palavra de Deus nos ensina que nós devemos honrar a Deus com as nossas fazendas. Esse termo fazenda aqui, irmãos, é com os nossos bens. Resumidamente, e depois ele diz com a nossa renda, ou seja, com a capacidade financeira que nós temos. Ou seja, eu só consigo ofertar e dizimar com a minha renda, com a minha capacidade. A menos que seja algo que Deus esteja te cobrando, que Deus esteja ministrando sobre você. Caso contrário, irmão, nunca vá pela cabeça de homens. Vá sempre pela palavra. Faça o que está escrito aqui. Sabe qual é o nosso mal, irmãos? É que a gente acredita mais numa profetada do que no que está escrito. O que tem de crente correndo atrás de profeta, irmãos, e isso é macumba gospel. Na nova aliança, nós não vamos atrás do profeta. É o profeta que vem atrás de nós. Você não precisa sair da igreja que você está para você ouvir uma profetada sobre a tua vida. A palavra de Deus, irmãos, é a maior profecia. E nesse tempo, a multidão, irmãos, sendo levada pela ideia de homens que lançam profecias que nem base na palavra tem, que constrói na mente das pessoas a visão de um Deus barganhoso. Mas com Deus não se barganha, irmãos. Ele disse: minha é a prata, meu é o ouro. O que você tem para dar para Deus?
como você vai barganhar com Deus? Porque na barganha, irmãos, a ideia é o que numa barganha? Numa troca? É que os dois saiam favorecidos, sim ou não? E o que você tem para dar para Deus para que favoreça a Deus? Não tem como barganhar com Deus. Eu vou provar para os irmãos o que é o ato de ofertar financeiramente. Depois de 3 sexta-feiras, falando sobre oferta e sem tocar em dinheiro, hoje nós vamos falar sobre ofertar financeiramente. O que é ofertar financeiramente? O que é ofertar a Deus com a minha renda? Com as minhas fazendas, né? Dá uma sensação que nós estamos fora desse texto, porque eu não tenho fazenda. Mas fazenda aqui, irmãos, é a sua propriedade, o que você possui, o que você tem, aliado à tua renda. É daí que você vai ofertar financeiramente ao Senhor. E eu quero mostrar para os irmãos que alguns atos que acompanham o momento da oferta, o momento de você ofertar ao Senhor no gasofilácio, eu vou mostrar para os irmãos. Primeiro, ofertar é um ato de fé, irmãos. Ofertar é um ato de fé. Ofertar é um ato de quê, irmãos? Fé. Não tem como você ofertar se você não está exercendo a fé. Porque se você oferta sem fé, você está ofertando de forma automática, mecanizada, robotizada. É como se fosse uma escada rolante e você colocou o pé no primeiro degrau. O que acontece? Vai embora. E para voltar, com um monte de gente atrás subindo, não volta. Hã? Se pegou o elevador, irmãos, pelo menos no próximo andar você para. Ele não vai parar no meio do caminho. E tem muita gente ofertando no piloto automático, de uma forma robotizada, engessada, indo pela cabeça de homens. E eu louvo a Deus, irmãos, que nós estamos com a palavra de Deus aberta para a gente se libertar desse jugo humano, para a gente entender qual é o valor que tem ofertar na casa de Deus dentro do nosso coração. E não porque o nosso nome vai aparecer numa lista de dizimista no final do mês. Não. Aqui nem a lista a gente faz. A gente precisa entender que ofertar, em primeiro lugar, é um ato de fé. E a Bíblia diz, irmãos, que sem fé não se pode agradar a Deus. Então, se você está vindo para ofertar e não tem fé, o ato não tem sentido para você. Porque eu já disse aqui e vou repetir, antes que Deus olhe para a tua oferta, Ele primeiro olha para você como uma oferta. Ele olha para o teu coração. E se neste coraçãozinho Ele enxerga a fé, irmãos, este é um passo importante para ofertar ao Senhor. Agora, quando eu estou falando de fé, presta atenção nisso aqui, irmãos. Eu não estou falando de fé para ofertar aqui e amanhã você ganhar lá na loteria não, viu, irmãos? Porque crente não joga. É exatamente o que eu vou falar, irmãos. Fé para fazer o ato de forma, irmãos. Eu ia dizer assim, que tem pessoas que ela oferta agindo a fé para receber de volta. Para virar rico. E isso é o que ensinam por aí, né? Uns comerciais com jatinho, avião, enfim. Essa fé aqui, irmãos, é a fé que te leva a fazer o ato, irmãos, de acordo com o que ensina a palavra de Deus. Não é ter fé para ficar rico, é ter fé para fazer o ato segundo o ensinamento da Bíblia. Aliás, a Bíblia diz, lá em Romanos 14, que tudo que não é pela fé
é pecado. Ou seja, se eu não tenho dentro do meu coração fé suficiente para ir executar aquele ato, e aí vai ter uma sequência aqui, já entra a gratidão. Os irmãos vão ver que o ato de ofertar, ele é um momento na sua vida que está ligado a outras palavras importantes na nossa vida. A primeira que eu estou destacando aqui, Manqueila, é a fé. Ou seja, sem essa fé, você está pecando. Ou seja, em detrimento ao que, por exemplo? Vou colocar um dinheiro aqui, é hora de ofertar mesmo, vamos ver o que vai dar aí. Tem muita gente que oferta assim, irmãos, robotizado. É o momento de oferta? Eita, é mesmo? Eita, Jesus, deixa eu ver se eu pelei. Ai, meu Deus, lembrei, tem uma moedinha aqui do troco de ontem, do pão. Irmão, você precisa ter fé para separar a sua oferta. Você precisa ter fé para escolher, olhar para a tua oferta, separar a tua oferta. E sabendo que este, irmãos, é um ato que Deus exige do seu povo. Já tem gente que não tem fé para ofertar e já não oferta mesmo. E aí ele não tem fé para fazer segundo o padrão da Bíblia. Aí, para encobrir a sua falta de fé, ele usa alguns subterfúgios, como por exemplo, eu vou dar dinheiro para pastor nada, rapaz. Eu vou ficar ofertando para pastor encher a burra e eu passar fome em casa? Não. E começa a pôr um monte de desculpa, irmão. Na verdade, é porque ele não tem fé suficiente para fazer aquele ato segundo os padrões da palavra. E aí vai entrar outras palavras aqui ligadas à fé. Por exemplo, além de ter fé, e a gente já viu aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé, irmãos, você está pecando se você faz algo sem acreditar que aquilo é daquela forma e que está correto do jeito que você está fazendo, você está errando. Mas aliado à fé, nós temos o exemplo, por exemplo, lá em Lucas 21, da pobre viúva que ofertou as 2 moedinhas. Irmão, tem que ter muita fé para ofertar aquelas 2 moedinhas. Porque se você olhar direitinho, olha o destaque que Jesus dá para aquela viúva. Jesus parou diante da arca do tesouro, do gasofilácio, e ele ficou observando. Olha como precisa ter fé, irmãos. E não é fé para receber, é fé para dar. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa ter fé para trazer. Pastor, e o restante? O restante, irmãos, é com Deus. Fique em paz. Fique tranquilo, porque a promessa que ele faz de abençoar está sobre ele. E a Bíblia diz que todas quantas promessas são em Deus o sim, e por ele o amém. A garantia da bênção de Deus está naquele que faz o ato com fé, mas o fé para fazer. E essa viúva, ela é um exemplo de alguém que tem fé. Por quê? Porque ela foi ao templo, ela sabia da importância da oferta, e ela pegou nas economias dela e viu somente aquelas 2 moedas. E ela propôs no seu coração, segundo a conjectura que eu faço com vocês aqui: meu Deus, eu estou indo ao templo, eu preciso ofertar ao Senhor com aquilo que eu tenho. Eu só posso ofertar o que eu tenho. E quando ela olhou nas economias, 2 moedas. A primeira coisa que essa mulher é tentada é o que, irmãos? No mínimo levar uma e deixar uma. Sim ou não? Irmão, porque a matemática do ser humano é essa aqui, ó. Só que eu posso dizer para os irmãos que havia ali um mover de Deus na vida daquela mulher, porque Jesus não ia tomar ela como exemplo se não houvesse envolto da vida dela um mistério de Deus. E qual era o mistério de Deus? O mistério de Deus é que o Senhor queria usar ela como exemplo de fé na hora da oferta, porque ela pegou tudo que tinha
e ofertou ao Senhor, enquanto os ricos davam daquilo que sobrava. Jesus olhou para aqueles discípulos e disse para eles: essa mulher ofertou mais do que todo mundo. Mas, Senhor, ela só deu 2 moedinhas. O rico acabou de dar 1.000 moedas ali, Senhor. Como é que ela deu mais do que os outros? É que Jesus falou assim, é que na matemática de Deus, o que se conta não são os números, mas a proporção do contexto de vida de uma pessoa. A matemática de Deus é diferente. Por isso que para você viver a matemática de Deus, você tem que ter fé. Porque chegará momento em que você será tentado a desviar a sua oferta, a desviar aquilo que é de Deus. E nesse momento, você vai usar a fé e vai dizer: o que é de Deus é de Deus. Se é só as 2 moedinhas, eu vou entregar as 2 moedinhas, mas é de Deus. E se você não tiver fé para isso, você não vai fazer. Por isso, em primeiro lugar, eu destaco que ofertar é um ato de fé. Eu queria só destacar aqui, irmãos, um texto muito importante ainda dentro de fé. Eu acredito que eu chego em gratidão, tá, Keila? É o 1, 2, 3, 4, é o tópico 5, tá? Tem outras coisas na frente de gratidão. Paulo escrevendo aos Romanos, irmãos, no capítulo de número 4, olha só, por que para você ofertar você tem que ter fé? Capítulo de número 4, aos Romanos, e o verso de número, deixa eu achar, 20. Aqui, e não duvidou, ou seja, quem não duvida tem fé. E quem não tem fé é porque está... Então Abraão tinha fé. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Presta atenção nisso aqui agora, porque é importante para você entender. Quando você faz o ato com fé, você está glorificando a Deus. Significa dizer que quando chega a hora de você ofertar ao Senhor com os teus dízimos e ofertas, e você faz isso com fé, sem abrir a boca, você está glorificando a Deus. E Paulo, quando escreve lá no capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios, ele vai dizer para nós que no verso 31, que tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Agora, como que você vai glorificar a Deus se aquele ato não está carregado de fé? Como que você vai glorificar a Deus se você não consegue agradar a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, o ato de ofertar com seus bens, o ato de ofertar com as suas rendas, está diretamente ligado à fé. E este ato é um ato de glória a Deus. E é por isso que o ímpio tem dificuldade de entender isso. Já o crente que tem o Espírito Santo, é mais fácil para ele entender isso. Por quê? Porque ele sabe no seu coração que ele nasceu para a glória de Deus. Ele nasceu para glorificar a Deus. Então, quando ele usa a fé para ofertar, ele já está glorificando a Deus só pelo ato de ofertar. E isso aqui, irmãos, isso é pérola, viu, irmãos? Isso que eu estou dando para vocês aqui é pérola. Há muitos lugares por aí, irmãos, que isso aqui nem passa perto. Mas nem passa perto. O negócio é fazer desafio financeiro. É mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Irmãos, eu preciso de 8 pessoas com R$100 aqui. Bota o gasofilácio ali, que o Antônio está com um cara que vai botar 100 hoje aqui. Ei, você precisa ter fé. Mas a tua fé não é uma fé irracional. A tua fé é direcionada pelo Espírito. Você faz o que Ele manda você fazer.
E se ele mandar você fazer e você ficar sem, pode fazer. Agora, se eu mandar e você ficar sem, eu não vou nem dar o endereço da minha casa. Porque você fez, porque o pastor... Não é que eu não tenho orientação, irmãos, mas se você chegar em mim, eu vou te orientar pela palavra. Eu não vou ficar dando profetada na sua vida, não. A minha responsabilidade, irmãos, é com a revelação da palavra. Vocês estão entendendo isso ou não? Já teve tempo, irmãos, e experiência, Deus abençoe, meu querido, de eu ter que dar tudo que eu tinha. Mas lá dentro, irmãos, eu tinha certeza que era Deus. Não passei vergonha. Quando Deus falou a Abraão, eu quero uma oferta tua. Deus, qual é a oferta? Eu quero o teu filho e ofereça ele a mim. O teu filho é uma oferenda para mim, eu quero ele como oferta. Abraão olhou e falou, meu Deus, Ismael não é da promessa. O que eu vou fazer? E Deus ainda disse, me dá o teu único filho. Agora, eu estou espiritualizando segundo a palavra. Quando Deus te der a ordem para você fazer algo com a tua vida financeira, faça na direção do Espírito. E você sabe quando é que você está direcionado pelo Espírito? Quando você pede provas para Deus e Ele chega junto com as provas. E não é provar com dúvida de Deus. É provar para ter a certeza que o que você está fazendo é de Deus, para você não passar vergonha depois. Quando nós ofertamos ao Senhor na direção dEle, irmãos, Deus falou, eu quero o teu filho, mas escute o que eu vou falar, agora sim, escute o que eu vou falar. E se você quiser receber como uma palavra profética na sua vida, receba. Para todo Isaque que Deus te pedir, haverá um cordeiro preparado. Deus não pede porque não tem. Deus não pede porque é pobre. Deus pede porque Ele quer te dar algo melhor. Não, você não entendeu, eu vou repetir de novo. Toda vez que Deus ministrar sobre o teu coração uma oferta generosa, uma oferta alçada, uma oferta grande, que para você é um desafio, quando você fizer isso, por fé, porque tem que ter fé, irmão, pode ter certeza que você coloca o Isaque no altar, Deus te aponta o cordeiro. Porque quando eu peço, é porque eu preciso. Deus é o contrário. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui que vai confundir sua mente. Quando Deus pede é porque Ele está precisando. Ele está precisando, irmãos, esvaziar o baú dele de tesouro. Você entendeu ou não? E aí Ele olha para você e vê que no lugar da bênção que Ele quer te dar, tem um negocinho mirrado. Tem um Isaque lá. E Ele fala, gente, o Isaque, o cordeiro, eu tenho um cordeiro... Vou pedir o Isaque. E aí Deus pede o Isaque. Às vezes, olha para mim, o Isaque que Deus está te pedindo é para você abençoar a vida de alguém que está precisando. E sabe por que Deus pediu Isaque para Abraão? Porque Deus queria provar Abraão para Ele próprio. O maior erro é quando um pregador diz assim, e Deus queria provar a fé de Abraão para saber se Abraão seria ou não fiel a ele. Ei, irmão, quando um pregador prega isso, ele está desprovido de conhecimento da palavra. Porque a Bíblia diz que Deus conhece o fim antes do começo. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da tua boca, Ele já sabe. Então por que Deus provou Abraão? Deus provou Abraão para o próprio Abraão. Sabe quando você acha que conhece a sua estrutura? Aí Deus te põe na prova e você descobre que não conhece. E quer ver uma coisa, quer mexer com o crente? Mexa na finança dele. Primeira coisa que ele dobra o joelho e já fala logo, Deus, tu me abandonou. Olha o meu armário, não tem o que eu queria.
Aí ele ora e diz: como eu queria abençoar a tua casa, mas quando tem, não lembra. Ai, Senhor, se eu tivesse aqui 2 sacos de arroz, eu ia para o irmão mais pobre da igreja e eu ia dar uma oferta na vida dele. Aí quando ele menos percebe, lá tem 2 sacos de arroz. Pega bicho e ele não leva. Eu estou falando de caso sério, irmão. Eu não vou subir no púlpito para ficar contando piada para vocês. Ei, tem que ter fé. O que eu quero provocar aqui no teu coração pela palavra é a fé. O restante é com Deus. Glória a Deus. Você quer ver uma coisa que alega o coração de Deus? É quando o crente faz um voto ao Senhor. E voto nós deixou de lado, ninguém mais faz voto. Sabia disso? Eu estou aqui no piloto automático, pastor. Estou mandando meu dízimo para cima e tal, e aquela coisa. Ei, aí tem hora, sabe o que Deus faz, irmão? Deus pega a gente, coloca dentro de um peixe, fecha a boca do peixe e põe um zíper na boca do peixe. E de lá de dentro a gente vai gritar e falar: Senhor, vou fazer um voto. Se o Senhor me tirar do desemprego, o meu primeiro salário é todinho na igreja. Pronto, já fez um voto. Não, e é o voto de entregar o salário inteiro. Ele nem para pensar que ele vai ter que trabalhar o mês inteiro e não dá para ele dar todo o salário dele, porque ele tem pelo menos a passagem e a empresa só vai dar a passagem um mês depois. Olha o voto. Só que para você ofertar assim, você tem que ter fé. E por isso que eu começo dizendo que ofertar é um ato de fé. Porque eu não estou falando, irmão, do R$2 que a gente anda pondo aqui toda sexta-feira, não. Eu estou falando de um desafio. Eu estou falando de romper com o costumeiro. Eu estou falando de abrir a sua despensa. E sabe por que Deus pediu Isaac para Abraão? Porque quando Abraão não tinha Isaac, presta atenção nisso aqui, hein? Quando Abraão não tinha Isaac e as condições humanas eram desfavoráveis para ele ter Isaac, ele levantou a mão e orou para Elimeleque. E Deus abriu a madre das mulheres em Meleque. E elas tiveram filhos e ele não tinha. Vocês entenderam isso ou não? Quer que eu explique melhor? Deus está dizendo para nós que não é para a gente esperar ficar rico para ofertar no desafio, para ofertar na fé e na ousadia. Deus está falando para a gente ser fiel no pouco, porque o muito Deus tem. O muito é com Deus. Você precisa ter fé, porque aí com fé você glorifica o Senhor. Bora avançar, irmãos? Amém? Além de ser um ato de fé, é também um ato de amor. Coisa que muitos de nós estamos deixando para trás. Irmãos, aquela multidão de gente indo ofertar lá. Lá onde, pastor? Naquelas igrejas grandonas, que faz fila, irmão, de 2, 3 mil pessoas para ofertar. Se Jesus pegar uma peneira e passar assim, irmão, ó. Quem é grosso para ficar no amor? A maioria estão ofertando ali porque querem dar 10 com a promessa que vão receber 20 nada, irmã, é 100. A senhora foi bonzinha agora. Eles vão naquela que Jesus falou assim, ó, nessa vida 100 vezes mais. Irmão, eu nem vou pegar nesse texto, vou deixar quieto. Se você soubesse o que é esse 100 vezes mais. Vamos avançar. E aí eles usam esse texto. Só que o amor, quando Deus passa a peneira da prova, o amor subsiste a peneira de Deus. Por isso que ofertar não é só um ato de fé, é um ato de amor. É um ato de generosidade.
Ao que, pastor? A obra de Deus. Irmão, para e pensa comigo. Deus disse assim: minha é a prata, meu é o ouro. Todas as pedras preciosas são obra das mãos de tudo criação dele. O que é que Deus está pedindo ou orientando seu povo a trazer oferta financeira para ele? Você já parou para pensar nisso? Ei, deixa eu te falar. A igreja não é um robô. A igreja é um organismo. E organismo fala de algo vivo. E se está vivo, tem sentimento. E se tem sentimento, precisa provar. E é por isso que ofertar é um ato de generosidade, um ato de amor à obra de Deus. Quando nós ofertamos, irmãos, com um coração amoroso, com um coração generoso, nós estamos, irmãos, permitindo o fluir de Deus sobre nós e rompendo com essa visão materialista que o mundo tem aí. A visão do mundo materialista é essa daqui, irmão: tudo para mim, nada para você. Você já reparou que no mundo quem mais tem, mais quer? E os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Sabe o que é isso? Materialismo, egoísmo, egocentrismo. E quando você vem aqui ofertar ao Senhor e você lembra disso aqui que você está aprendendo, você oferta leve, irmão, como uma pena. Se você tirar o amor, você oferta pesado como um elefante. Mesmo magrinho igual o Mão Paulo, fica pesado igual um elefante. Porque o amor... Irmãos, vai parar isso aqui. Muda outro para mim. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o amor, ele sobrepõe a tudo. A tudo. Me fizeram a seguinte pergunta: pastor, quem ama recebe a cura? E eu disse: o amor é tão poderoso, que quem ama é curado e quem é amado é curado também. De tão forte que é o amor. E quando você oferta generosamente, quando você oferta com amor, irmãos, a coisa flui. E do jeito que Deus quer. Provérbios, capítulo de número 11, o verso de número 24. Estamos falando de amor, de generosidade, de caridade. Provérbios, capítulo de número 11 e o verso de número 24. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. Irmãos, olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. Em uma outra tradução está: aquele que faz generosamente, com amor no seu coração. Efésios, capítulo de número 5 e o verso de número 2. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Andai em amor. Olha só como o amor está atrelado à oferta, ao sacrifício. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus está pegando o amor de Deus por nós e está mostrando que por esse amor Deus nos deu uma oferta. Perceba que se você vai retribuir, ela tem que ser regrada de amor. É só assim para Deus receber a sua oferta. Se não for com fé e não for com amor, irmão,
Não tem sentido. Não adianta vir. A Bíblia diz assim, ó, que você não pode ofertar por necessidade. Não pode. Se você estiver ofertando por necessidade e a peneira de Jeová passar, você não fica nela. Não fica. Você passa igual água rala. O amor é viscoso, irmãos. O amor é tão viscoso que dá para pegar nele. Sabia disso? O amor dá para pegar, irmãos. Por isso, oferte com a... Terceiro, ofertar é um ato de justiça. Ixi. Como assim justiça? Presta atenção, que quando você era do mundo, você estava no reino de trevas. E segundo a Bíblia, você era escravo de Satanás. Pela palavra, é pela palavra, não é profetada da minha cabeça, é pela palavra. A Bíblia diz que ele nos transportou do reino de trevas para o reino de luz e nos tirou do poder da escravidão que nós estávamos sobre Satanás e nos trouxe para ele. Quando Jesus faz isso, irmãos, está dentro de um contrato e as pessoas não sabem disso. A tua salvação é um contrato assinado e carimbado por Deus com tinta de sangue. A Bíblia diz que você foi comprado com precioso sangue, não foi com ouro. O ouro e a prata Deus deixou para você. E o que você tem não compra a tua salvação. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, não compra. A tua salvação é um contrato assinado com tinta de sangue. A Bíblia diz que nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Aí você diz assim, pastor, mas onde entra a justiça nisso aí? Quando eu oferto, é também um ato de justiça? Sim. No contrato, presta atenção nisso aqui. Se no contrato você rouba, você está sendo justo? Sim ou não? Não. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus deu para eles ouro, prata, cobre, tudo que eles precisavam. Aí eles estão no deserto. O que eu faço no deserto com ouro, com prata, com cobre? O que eu faço no deserto? Nada. O ouro só tem valor num lugar onde eu possa negociar ele. No deserto, o ouro é igual areia. Aí lá vai eles, carregados, tudo pesado, irmão, cheio de ouro, prata, cobre. E estão aqui caminhando, sem nem pensar, nem imaginar. Daqui a pouco Deus fala, Moisés, vai construir um tabernáculo. Senhor, como é que faz esse tabernáculo? Tem que ter ouro, tem que ter prata, tem que ter cobre. Senhor, mas onde está isso tudo? Ué, eu não dei para o povo? Está no bolso do povo. Ei, o sustento do ministério que você participa está no teu bolso. Ou você acha que Deus tem no céu uma maquininha de 200 e 100 reais e está lá passando e tem anjo montando malote sobre malote para trazer para a terra, para a igreja ser abençoada? O ouro e a prata da igreja está no crente, no bolso do crente, na finança dele. E quem foi que te deu ele? Quem te deu a força? Quem te deu a vida? Quem te deu saúde, inteligência, capacidade, emprego? E se não tiver emprego, tem trabalho. Porque emprego às vezes, falta, mas trabalho não. Meu pai sempre dizia, meninos, pode não ter emprego, mas trabalho sempre vai existir. Porque emprego é um negócio que fala. Você sabe o que significa emprego? É um prego enterrado. É sério.
É um emprego enterrado. E trabalho? Trabalho, irmãos, é um dom de Deus. Então, quando você for, nunca vá com a visão de que você está indo para o seu emprego. Vá com a visão que você está indo para o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Muda essa visão. Então, pode faltar o emprego, aquele negócio que te prende ali todas as horas do dia, Se faltar isso, não vai faltar trabalho. Por quê? Porque enquanto Deus te der vida e saúde, inteligência, capacidade, você vai fazer alguma coisa. E tudo isso, foi Deus que te deu. Quando você vai ao mercado, que você passa o cartão, ou você passa o Pix, que agora é tudo no Pix, né? Ou você vai lá e dá as notinhas em dinheiro, aquilo ali, foi Deus que te deu. Aí Deus olhou para Israel e falou: Israel, vocês estão cuidando da casa de vocês, estão preocupados com a reforma, e eu não sou contra isso não. Porque, irmãos, Deus é um Deus arquiteto. Pensa numa coisa, Deus gosta de coisa tão organizadinha, que tudo que você fizer na sua casa e olhar e falar, ficou bonito, alegra o coração de Deus. Vocês sabiam disso? Qualquer coisinha que você está ali ajeitando para ficar tudo organizado, isso é a mente de Deus em você. Deus é um Deus ordeiro, organizado. Então Deus não estava proibindo o povo de cuidar da casa deles. Só que Deus olhou para cima e falou: é justo eu ter feito tudo o que eu fiz por vocês e vocês esquecerem da minha casa? Da casa que eu escolhi para colocar o meu nome? É justo? E eles disseram assim: nós não estamos te roubando. Porque sempre há uma justificativa. Nunca assume o refrão. Está sempre empurrando para frente. E Deus falou assim: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. O mínimo que eu pedi, vocês não são capazes de me dar. Por isso, quando você oferta e dizima, é também um ato de justiça. É um ato, irmãos, de você falar: não, roubar aqui não. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo de número 5. Se você gosta de Bíblia, você está no lugar certo. Eclesiastes, capítulo de número 5. Nós lemos alguns provérbios, agora vamos ler Eclesiastes, capítulo de número 5. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza, quem é que deu riqueza aqui? Ah, tá. Então tá bom. Sabe do que Deus está falando aqui? Do crente. Porque Deus não dá riqueza para o ímpio para cobrar do ímpio dízimo e oferta. O ímpio não tem a fé e o amor que você tem. Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Ora, irmã Leda, não é emprego. Pegou? É trabalho. E gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Agora, Deus te deu um dom. O que a gente faz com dom, irmãos? Enterra? O que tem de gente enterrando o dom financeiro nas dívidas, porque não gerencia o dinheiro, se perde todinho, e aí o que ele faz? Ele desconta no dom que Deus deu. Esse mês eu não tenho não, pastor. Irmão, nem vem falar isso para mim. O dia que você não tiver seu dízimo, olha para cima, não olha para mim. Porque o grande problema nosso é que a gente acha, irmãos, que a coisa é só física. Ei, olha a palavra que rege a sua vida. Porque se você está vindo aqui ofertar e dizimar para mim, para. A Bíblia diz, irmãos, que talento, dom,
Deus cobra, sim ou não? É só você ler a palavra dos talentos, dos dons. E o que tem de crente enterrando, irmãos, o dízimo de Deus, enterrando a oferta de Deus. E a pergunta de Deus era para Israel: é justo? O ouro que está sobre o seu domínio não é meu? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Tira o que é meu, dai a César o que é de César, mas o que é de Deus, dai a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Que muitas vezes a gente dá a César o que nem é de César, porque quando nós damos para César aquilo que é de Deus, nós estamos dando para César aquilo que não é de César. E quando foi que nós demos para Deus aquilo que era de César? Você não entendeu, né? Jesus era sábio. Ele era a própria sabedoria em pessoa. Ele era a sabedoria personificada, encarnada. E quando vieram questionar sobre as dívidas do dia a dia, Jesus falou assim: as dívidas do dia a dia, pague. Gerencie e pague. O que é de César, dá para César. Interessante, irmãos. Olha só como é sério isso aqui. Quando trouxeram a moeda para Jesus, ele falou assim: de quem é essa cara feia aí, embutida nessa moeda? Aí ele falou: é de César. Se virar o outro lado, não tem o rosto de Deus? Tem o de César. Pastor, não entendi nada. Sabe por que a cara era de César? Para provocar a nossa tendência para as coisas materiais. Só que aquela moeda tinha a cara de César, mas o material que ela foi feito pertence a Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Eu estou dizendo que o dinheiro é um sistema, mas a riqueza é de Deus. A moeda que você carrega tem alguma coisinha lá do Brasil, isso é um sistema. Mas o material que foi extraído da terra para fazer aquela moeda é de Deus. Significa dizer que você tem que pegar a moeda que tem a cara de César e falar: ó César, toma aqui o que é teu. Aí você pega aquela moeda que tem a cara de César e fala: essa aqui é de Deus. Mas não tem a cara de Deus, mas tem a mão dele, porque foi ele que criou tudo. Ei, o dinheiro que você carrega, se você rasgar, perde o valor. Você reparou isso? Você pode ter uma nota de 100 reais. Aí tem, irmã Leda, uma nota de 100 reais em sua bolsa? Ah? Não tem, mas vamos trabalhar com a ideia de que daqui uns dias vai ter, amém? Amém? Só que se pegar e rasgar, tem o mesmo valor que esse papel aqui, ó. Nenhum. É só papel. Como é que você é tentado pelo papel? É porque é um sistema por trás, e César quer enrolar a sua cabeça para você tirar o que é de Deus. Ei, dízimo e oferta não é coisa de pastor e nem para pastor. Dízimo e oferta é coisa entre você e Deus. Que hora que é, Jara? Que hora que é? Falta 10. Vamos, deixa eu concluir o raciocínio e eu já permito o senhor perguntar. Os irmãos entenderam que ofertar é um ato de fé, um ato de amor e um ato de justiça? A gratidão fica para sexta que vem, tá, Keila? Nós vamos falar sobre gratidão. Irmão, quando nós chegar em gratidão, vai ter que fechar essas janelas aqui, para nós não correr. Mas sexta-feira, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui. Ainda falta um ato de gratidão, um ato de desprendimento. Não vou falar, irmãos. Vem sexta-feira, em nome de Jesus. Pode fazer sua pergunta, meu irmão, enquanto eu bebo uma água aqui. Você também tem uma? Tá bom, vai, vamos fazer uma.